Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos. Você sabia que apenas 39,8% das pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal são inscritos? Você aí mesmo, que tá assistindo esse vídeo aqui sem estar inscrito no canal, se inscreve, não custa nada, me ajuda a bater 10 mil inscritos pra poder festejar. E você que já é inscrito aqui no canal e já mora no meu coração, deixa o seu gostei e compartilha o vídeo com um amigo pra ajudar o canal. Queria fazer um agradecimento especial a Rafael, que é membro aqui do canal já faz um mês. Eu fico realmente muito feliz com isso, porque eu vejo que o canal tá indo pra frente. Então você que gosta do canal e quer apoiar para trazer mais vídeos, você pode estar virando membro aqui do canal, clicando na opção Seja Membro aqui embaixo. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo que tá, ó, perfeito. Caio conversa com Michelle e acredita que não há esperança, já que Arnold preferiria invadir o país dele e tomar o controle à força do que fazer uma aliança. No entanto, Michelle parece estar satisfeito naquela noite. Ele reflete sobre Arnold e pensa que finalmente encontrou alguém que entende o que é veneno e sabe como usá-lo adequadamente. Trish retorna à sua rotina de treinos, mas continua pensando na aliança entre Arnold e o reino de Koyolis. Lovine aparece e fica surpreso ao vê-la treinando tão cedo, mas percebe a hesitação em seus golpes. Trish explica que está pensando sobre o que aconteceria se eles entrassem em uma guerra com outro país e todos acabassem indo para a batalha, confessando que tem medo desse futuro. Lovine acha normal ter medo e conta que perdeu seu filho na última guerra. Apesar de ele se orgulhar da coragem que seu filho demonstrou em seus momentos finais, ele fica triste por ele não ter sobrevivido. Lovine explica que a guerra rouba o futuro das pessoas e que tudo o que podem fazer é lutar pela sobrevivência, e a aconselha a não negar os seus sentimentos e esperanças, mas a usá-los como motivação para seguir em frente. O mais importante é encontrar uma resposta para o que realmente pode ser feito. Trish agradece pelo conselho e não quer morrer na guerra ou ver o reino de Koyolis cair. Ela também quer mudar a opinião de Arnold sobre tomar o reino à força em vez de fazer uma aliança, para que assim ele entenda que não é uma pessoa má. Lovine apresenta Arnold como um convidado especial para esse dia de treinamento. Irish se pergunta o que ele está fazendo ali. Ele a encara. Irish pensa que finalmente foi descoberta, perguntando-se se ele vai deixar essa passar. Arnold a confronta, exigindo uma explicação, mas ela tenta continuar com a farsa e diz que se sente honrado por ele falar com um simples candidato a cavalheiro. Arnold a agarra, dizendo que se ele não é Arish, então ele pode tocar nele, né? Então ele aperta a bochecha dela. Ela fica corada ao lembrar do beijo deles com essa aproximação. Arnold se aproxima mais, então ela diz que eles podem ser vistos e o lembra de que ele tem uma noiva, mas Arnold, entrando no joguinho dela, o repreende como se ela fosse o Lucius, por ele estar falando com ele de uma forma tão desrespeitosa, lembrando de que ela é apenas uma candidata a cavalheiro. Pressionando mais um pouco, ele pede que ela admita o que fez, então ela se desculpa por não ter contado que se vestia como um homem. Arnold pergunta por que ela fez isso, e ela explica que queria participar do treinamento que ele organizou. Arnold então permite que ela continue com a farsa, desde que descanse adequadamente. Claro que ele permite que ela faça o que ela quiser, né? Você já sabe que a frase dele é: faça o que você quiser. Ela concorda rapidamente, dizendo que o treinamento dele é incrível, mas muda de assunto e revela que ouviu a conversa dele com Caio. Arnold não parece surpreso e deduz que ela quer que ele mude de decisão. Ele explica que um país que perdeu todo o seu poder não vale nada e Koyolis cairá por conta própria com o tempo. Então a única coisa a fazer é saber como dar o golpe final. Ele diz que ela pode pensar nele como uma pessoa má, mas deve se lembrar de que a guerra nem sempre é cruel, é apenas uma ferramenta política. Rish está em seu quarto e se lembra de como conheceu Caio na vida em que foi um comerciante. Ela lembra como ele recebeu ela e a companhia Arya durante uma tempestade, que apesar dele ser da família real, sempre tratou todos com respeito. Ela recorda que ele sempre ajudou em suas vidas passadas, então decide fazer de tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Ela lhe dá pílulas para o tratamento e revela que ouviu a conversa dele com Arnold. Caio fica envergonhado porque sabe que deveria ter ido embora do país após aquela conversa, mas ele se recusa a desistir. Trish acha que ele deve ter cuidado porque na última guerra, Arnold destruiu os líderes inimigos. Caio explica que já investigou Arnold e percebeu que ele secretamente se importa com seu povo, acreditando que ele tinha uma boa razão para eliminar os monarcas inimigos. Rish sabe que Caio não vai desistir, então ela sugere que eles formem uma aliança para fazer Arnold mudar de ideia. Rish se encontra com Michelle e devolve o livro dele, dizendo que está animada para aprender mais sobre o mundo. Michelle acha que ela não deveria ser imperatriz, então lhe diz para deixar Arnold e ir com ele em vez disso, para que assim ele possa lhe ensinar o que ela quiser. Trish rejeita a oferta porque ela quer se casar com Arnold, e Michelle entende porque ela acha Arnold atraente, já que ele também está interessado nele. O quê? Não acredito.
Michelle acredita que Arnold é a pessoa certa para o composto criado, que se chama pólvora negra. Ela fica nervosa e Michelle admite que nunca pensou que encontraria a pessoa certa neste país. Ele pede que ela organize uma reunião com o Arnold, mas observa que ela não quer que eles se encontrem. Então, ele a pressiona perguntando por que ela não queria saber o que é a pólvora negra. Aprendemos que, durante sua terceira vida, Michelle contou a ela tudo sobre a pólvora negra e ela tentou impedi-lo de criá-la, porque poderia levar à morte de inúmeras pessoas, mas ele decidiu continuar de qualquer maneira, dizendo que quer ver como isso vai mudar o mundo. E ele a deixou, porque ela não queria apoiar essa sua decisão. Rishi pensa sobre o problema da aliança e o surgimento da pólvora negra, mas Theodore aparece de repente. Ele já sabe que Arnold descobriu o disfarce dela de cavalheiro. E ele sabe disso porque ele tem várias pessoas que seguem ela e o Arnold pra lá e pra cá. Aproveitando a oportunidade e essa informação, a Rishi pede pra ele seguir uma pessoa pra ela e conseguir algumas informações com isso. Theodore se pergunta se ela está fazendo isso para ajudar Arnold, mas ela diz que não, que é um ato de rebelião, e ele decide ajudá-la, dizendo que isso parece divertido. Adoro encher o saco do meu irmão. Em um flashback, o pai de Michelle o culpa pela morte de sua mãe, dizendo que ele precisa se redimir porque nasceu para trazer a destruição para os outros. Não importava se ele estava com fome ou sede, a única coisa que ele tinha era seus livros, e aprender era como respirar. Seu pai lhe dá acesso a um laboratório, e ele acaba criando algo capaz de matar pessoas. Mas uma guerra irrompe, dizimando todos no laboratório, incluindo o seu pai. Ele continua sua pesquisa após o incidente e cria a pólvora negra, um composto capaz de destruir tudo. E ele acha que seu pai estava certo sobre ele, porque sua invenção causará a tragédia para os outros. Ele vê Rishi e pergunta para ela se ele pode encontrar Arnold, mas ela pergunta se ele realmente está disposto a entregar a pólvora negra a Arnold. Ele explica que uma pessoa que nasceu como um veneno deve cumprir seu papel, dizendo que não está tentando ser mal, mas é apenas o chamado que lhe foi dado. Ele se despede e Rishi sabe que ele fará de tudo para entregar a pólvora negra a Arnold, então ela precisa agir rápido antes que seja tarde demais para detê-lo. E assim, senhoras e senhores, termina o 10º episódio. Ri reflete sobre tudo que vinha acontecendo enquanto escreve, até que algo chama sua atenção. Ela vai até a sacada e descobre lindos vagalumes. Ela fica encantada com a visão. Arnold também aparece na sacada de seu quarto e pergunta se ela quer que ele elimine os vagalumes, pois acha que são vidas inúteis. Isso a surpreende, mas ela responde que não é necessário, já que todos os animais fazem parte do mesmo ciclo, incluindo os vagalumes. Ela acha os vagalumes bonitos e nota como eles parecem se concentrar ao redor de Arnold. Então ele sugere que se ela quiser vê-los mais de perto, se aproxime dele. Então, simplesmente, ela salta em sua direção e ele corre para segurá-la antes que ela caia. Rishi fica envergonhada, explicando que o salto foi fácil para ela. E ele sabe disso, pois já viu ela saltar de uma sacada antes. No entanto, Arnold diz que agiu por reflexo, sem conseguir evitar. Arnold pergunta por que ela pulou, já que poderia ter ido pelo corredor e entrado pela porta. Simplesmente esqueceu que podia ter feito isso. Então ele comenta que ela sempre pega o caminho mais curto. E eu entendi isso como uma referência ao primeiro episódio, que em vez de ela sair pela frente como sempre fazia antes nas outras vidas, ela decidiu cortar um caminho, pegar um caminho mais curto e acabou trombando com o Arnold, né? E aí desenrolou a história toda. Eu achei que foi uma referência e eu peguei essa referência, tá, gente? Fonte, vozes da minha cabeça. Eu entendi a referência. Ela pergunta por que ele trouxe sua espada, e ele explica que confundiu as luzes dos vagalumes com tochas nas mãos de uma multidão raivosa. Rishi percebe que as memórias de guerra ainda estão muito vívidas na mente dele. Um vagalume passa e ela olha diretamente em seus olhos, pensando em como são preciosos. Arnold, no entanto, diz que ele tem a mesma cor dos olhos de seu pai, uma prova de que carrega o sangue real. Ele confessa que, quando era criança, pensava em arrancá-los com as próprias mãos. Ele acha que seus olhos são algo que não deveriam ser admirados. Rishi então percebe que ele não tem uma boa relação com o imperador. O famoso Daddy Issues, né, gente? Por isso que ele é todo assim estranho. Arnold relembra que quando ela chegou ao palácio disse que admirava o país, mas ele não consegue sentir o mesmo. O simples ato de olhar para a capital o enfurece, achando que é por causa dos olhos herdados do pai. Rishi tenta ajudá-lo a refletir, dizendo que, de longe, as luzes podem parecer tochas de guerra ou vagalumes, e que a percepção de uma pessoa não é herdada dos pais, mas formada por suas experiências. Ela afirma que ele só precisa aprender sobre a beleza da nação e de seus habitantes, mas Arnold não sente essa necessidade. Ele diz que só precisa de coisas
ferramentas úteis para alcançar seus objetivos e revela que já desviveu pessoas queridas. Se ela um dia se tornar um obstáculo, ele também não hesitará em se livrar dela. Arnold fala sobre o reino de Koyolis, achando que ela está se envolvendo demais e pede para que ela não force a se livrar dela. Rishi não pode prometer isso e, em vez de temê-lo, explica que quando se tornar sua esposa, ainda terá seus próprios objetivos, não se importando se isso vai levar ela a ser descartada ou não. No entanto, ela promete que se esse dia chegar, ela vai voltar de alguma forma, como serva, como fitoterapeuta ou até como cavaleira, mas ela sempre vai voltar para vê-lo. Ela toca o cabelo dele e pede para que ele não odeie seus olhos, pois ela acha que são as coisas mais belas do mundo. Arnold percebe que já está tarde e a manda descansar. No dia seguinte, os informantes de Theodore continuam a seguir Michelle, mapeando sua rota, e Theodore compartilha essas informações com Rishi. Dias depois, Kyle entrega uma encomenda que Rishi pediu como parte da sua aliança, e ela fica impressionada. Arnold concedeu uma nova audiência a Kyle, e ele se pergunta se isso será o suficiente para convencê-lo, mas Rishi admite que não sabe, dizendo que talvez ele escute. À noite, Rishi começa a criar algo com os materiais que Kyle lhe deu, e os informantes continuam a seguir Michelle, mas ele percebe e consegue escapar. A reunião com Arnold começa, mas ele ainda não acredita que vale a pena fazer uma aliança com Koyolis, dizendo que Kyle precisa ter uma proposta excelente. Rishi então intervém, mostrando suas habilidades como mercadora, e apresenta as joias criadas pelos artesãos de Koyolis. Kyle explica que, devido às limitações impostas pela neve, Koyolis teve que investir tudo em pesquisas e técnicas de fabricação de joias, permitindo-lhes criar produtos de luxos, complexos e difíceis de replicar. Rishi mostra seu segundo trunfo, que é o relógio que Arnold lhe deu, mas ele sabe que é apenas uma cópia. Ela explica que não é o original e que atualmente é difícil encontrar mais relógios, mas os artesãos de Kyle conseguem criar uma réplica idêntica. Ela pede que Arnold imagine essas técnicas de fabricação sendo usada para outros fins, explicando que Koyolis é o único país capaz de dar um passo à frente em tecnologia. Ela está certa de que ele deseja trazer isso para o Império, mas Arnold se pergunta se isso é tudo, dizendo que não precisa de uma aliança para obter a tecnologia de Koyolis, pois pode adquirir isso com a força. Kyle então fala, elogiando Arnold e afirmando que ele é um excelente governante. Kyle sabe que Arnold é uma pessoa boa no fundo. Kyle entende que não deveria ter pedido proteção militar, mas insiste que formar uma aliança não é um erro e garante que não medirá esforços para ganhar a sua confiança. Theodore aparece de repente, dando um sinal para Rishi, e ela entende que precisa sair. Ele explica que um dos informantes que seguia Michelle foi despistado, e agora o paradeiro dele é desconhecido. Então, o grupo de guardas entra na sala onde Kyle e Arnold estão. Theodore recebe a informação de que Michelle apareceu, e o vemos esperando por Rishi no jardim. E assim, senhoras e senhores, termina o episódio 11. Então é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Não se esquece de passar lá no Instagram também e me seguir, @lardoscantos_. E até o próximo vídeo.